Há um ponto da caminhada em que o chão parece sumir sob os pés e tudo que se tentou fazer com as próprias mãos simplesmente não funciona mais. É nesse exato momento, quando a alma está cansada, o corpo fraco e o coração esmagado pelas pressões da vida, que muitos se perguntam: onde está Deus agora? Mas o que poucos entendem é que é justamente aí, nesse ponto de exaustão total, que o milagre começa a se mover. O Senhor não age quando ainda achamos que damos conta sozinhos. Ele espera o momento em que reconhecemos que não conseguimos mais. Porque Deus não compete com a nossa força. Ele espera o fim dela. Quando as mãos se esvaziam, o céu se abre. Quando a última gota cai do jarro, ele manda o azeite. Quando a lógica termina, a fé começa a escrever uma nova história. O problema é que muitas vezes confundimos o fim com fracasso. Achamos que quando tudo dá errado é porque Deus nos rejeitou, quando na verdade pode ser o exato contrário. Ele está nos conduzindo ao cenário ideal para o sobrenatural acontecer. Não foi quando a viúva tinha azeite de sobra que o milagre aconteceu, foi quando só restava um fio. Não foi enquanto Pedro pescava com técnica e experiência que ele viu a rede se encher. Foi depois de uma noite inteira de frustração quando ele disse: Senhor, sob tua palavra lançarei a rede. É na beira do abismo que a mão do Altíssimo se revela como socorro presente. O fim das forças humanas é o início da intervenção divina. Deus age no esgotamento, porque o esgotamento quebra o orgulho, destrói o ego e escancara a nossa total dependência do céu. A Bíblia está repleta de histórias de provisão que só surgiram depois do vazio completo. Deus não enviou maná quando o povo ainda tinha trigo. Ele mandou quando o desespero da fome fez o povo clamar. Deus não multiplicou os pães quando ainda havia reservas, mas quando 5 pães e 2 peixes eram tudo que restava. Esse é o padrão espiritual. O céu responde ao vazio com abundância, mas só quando o vazio é reconhecido e entregue. Enquanto insistimos em resolver do nosso jeito, ele observa em silêncio. Mas no momento em que dizemos: Senhor, acabou, eu não consigo mais, o milagre se levanta e a provisão escorre por rachaduras que antes pareciam apenas falhas. Esse roteiro não é sobre fracasso, é sobre alinhamento espiritual. É sobre entender que o fim da nossa força é o solo fértil, onde Deus planta seus maiores milagres. O jarro precisa estar vazio não por crueldade divina, mas porque corações cheios de si não conseguem conter a glória dele. Deus não se derrama em recipientes orgulhosos. Ele procura vasos quebrados, humildes, rendidos. E quando encontra um jarro vazio disposto a confiar mesmo sem ver, ele enche com azeite que não para de jorrar. A fraqueza humana não é um obstáculo para Deus. É a oportunidade perfeita para ele mostrar que nunca dependeu da nossa força para operar maravilhas. Quando nos esvaziamos, ele se revela. Quando paramos, ele começa. Quando dizemos, acabou, o céu responde, agora é a minha vez. Deus não desperdiça dor, nem permite escassez por acaso. Toda ausência, toda perda, toda interrupção de fluxo que atravessa o caminho de um servo fiel, carrega em si um propósito maior do que os olhos conseguem enxergar. O vazio, na perspectiva do reino, não é um castigo, é uma convocação à fé, à dependência, à transformação. Muitos oram pedindo milagres, mas poucos compreendem que, antes do milagre, Deus estabelece o princípio da escassez como preparação. A ausência de recursos não significa a ausência da presença. Pelo contrário, é no silêncio da falta que o céu afina a sensibilidade do coração. E só quem já chorou diante de um jarro seco sabe o valor de uma gota que cai diretamente da mão de Deus. O princípio da escassez existe para revelar o que estava escondido sob as sobras. Enquanto há abundância, a oração é superficial, o louvor é distraído, a busca é protocolar.
Mas quando o jarro esvazia, o espírito desperta. Quando falta pão, o joelho toca o chão com verdade. Quando o recurso cessa, a voz do homem silencia e o clamor rasga o céu. Deus permite o vazio não por desamor, mas por amor profundo. Ele conhece o coração humano e sabe que é na escassez que o caráter é testado, a fé é lapidada e a obediência é provada. A escassez revela o que há dentro de nós, mas também revela quem Deus é para nós. Muitos só descobriram o Deus provedor quando viram a última porta humana se fechar. Há um processo divino de desconstrução que começa sempre pelo esvaziamento. Não há milagre que anteceda o quebrantamento. Não há glória que se manifeste onde ainda há soberba. A escassez rasga a alma com um bisturi que expõe feridas ocultas e fragilidades negadas, forçando o homem a olhar para cima com olhos desesperados, mas também esperançosos, porque quando tudo falta, só resta confiar. E é exatamente isso que o céu quer provocar. Deus não quer nos ver sofrendo, mas quer nos ver totalmente dependentes dele. Se a escassez for o único caminho para nos arrancar da ilusão do controle, ele permitirá o vazio com a sabedoria de um pai que sabe que o filho precisa crescer. Muitos se lembram da multiplicação, mas esquecem que ela foi precedida pelo nada. Foi no deserto, onde não havia mercado, salário nem celeiro, que Deus fez cair pão do céu. A escassez prepara o ambiente para o sobrenatural. Ela limpa a área, remove distrações, corta excessos e, principalmente, elimina os ídolos silenciosos que se infiltraram no coração sem serem percebidos. Às vezes, a escassez é Deus arrancando aquilo que estava tomando o lugar dele. E é por isso que dói tanto. Mas logo após o corte, vem a cura. Logo após o vazio, vem o enchimento. O céu não se esquece de quem está esvaziado e rendido. A provisão vem, mas só quando aprendemos o que o vazio veio nos ensinar. O milagre não é a recompensa do esforço, mas a resposta ao quebrantamento. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Deus permite o vazio para que você saiba com clareza que a fonte não está no que você tem, mas em quem Ele é. E quando isso fica claro, mesmo o pouco se transforma em muito, porque Ele abençoa. E quando Ele abençoa, o nada se multiplica, o escasso transborda e o impossível se curva. Não despreze o tempo do jarro vazio. Ele é a prévia do milagre que o céu está prestes a liberar. A cena é angustiante. Uma mulher viúva, sem meios de sustento, com 2 filhos prestes a serem levados como escravos para pagar uma dívida. Não há pão na casa, não há prata na mesa, não há esperança visível. Apenas o vazio. Mas é nesse cenário, nesse exato momento de absoluta escassez, que o céu decide se mover. No livro de Dunks Reis, capítulo 4, essa mulher anônima se apresenta ao profeta Eliseu com uma confissão que rasga o orgulho. Teu servo, meu marido, morreu. Tu sabes que ele temia ao Senhor. E o credor veio para levar meus 2 filhos como escravos. É a fala de quem chegou ao fundo, de quem perdeu tudo, mas ainda tem a fé suficiente para pedir ajuda. Eliseu então responde com uma pergunta aparentemente simples, mas profundamente espiritual. O que tens em casa? A mulher responde, nada, exceto um pouco de azeite. E é nessa resposta que Deus revela seu padrão. Ele não começa com o que falta, ele começa com o que resta. Deus não pergunta o que você perdeu, mas o que sobrou. Porque, mesmo que pareça pouco, se houver um pouco de fé, um pouco de obediência, um pouco de esperança, Ele pode transformar esse pouco em abundância. A casa da viúva estava vazia de recursos, mas não estava vazia da presença. E isso muda tudo. Deus só precisa de um espaço livre, um coração quebrantado, uma alma rendida, uma disposição mínima para realizar algo extraordinário. O milagre que se segue é uma das maiores representações de provisão progressiva nas Escrituras.
Eliseu orienta a mulher a pegar vasilhas emprestadas, muitas de todos os vizinhos, e entrar em casa com os filhos, fechando a porta. Com o pequeno jarro de azeite que ainda possuía, ela deveria encher todas as vasilhas. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a despejar o azeite e o azeite não parava. Vasilha após vasilha, recipiente após recipiente, o azeite fluía como se o céu tivesse aberto uma fonte invisível. Mas houve um detalhe determinante. O azeite só parou quando as vasilhas acabaram. O milagre era proporcional ao espaço disponível. O céu derramou até onde havia onde receber. Essa passagem nos ensina que Deus não multiplica o que é escondido, negligenciado ou ignorado. Ele multiplica o que é entregue. A viúva teve que admitir o pouco que tinha, obedecer sem entender e confiar sem garantias. A fé dela encheu o ambiente. O azeite veio depois. Não foi a presença de Eliseu que produziu o milagre. Foi a obediência da viúva diante da palavra profética. Deus continua operando da mesma forma hoje. Não derrama azeite onde ainda há autossuficiência, onde ainda há controle humano, onde ainda há resistência espiritual. O milagre começa quando tudo falta, mas o coração ainda crê. Quando a lógica diz que não tem mais jeito, mas a fé decide obedecer mesmo assim. Aquela casa, antes vazia, se tornou um reservatório da abundância divina. O que começou com um jarro quase seco, terminou com a venda de azeite suficiente para pagar a dívida e ainda viver com dignidade. Não houve ouro descendo do céu. Houve azeite multiplicado dentro de casa. Deus não trouxe provisão de fora. Ele ativou o milagre com o que já estava presente. Essa é a chave espiritual. Às vezes, o que parece pequeno é exatamente o que Deus usará para uma grande virada. Mas o milagre só acontece onde há disposição para obedecer, mesmo quando tudo parece ter acabado. O jarro da viúva só foi usado por Deus depois de ser reconhecido como insuficiente. A casa só foi cheia porque primeiro foi esvaziada. E o milagre só veio quando o último recurso humano foi declarado insuficiente. A lógica do reino de Deus é o oposto da lógica do mundo. Enquanto o mundo diz, acumule para ter mais, o reino diz, esvazie-se para receber. Enquanto o mundo valoriza a autossuficiência, a força, a performance e o controle, o reino celebra a fraqueza entregue, o coração quebrantado, a alma rendida. Deus não multiplica o cheio, ele enche o que se esvaziou. Porque o cheio, espiritualmente, está indisponível. O cheio não clama, não busca, não se curva. O cheio não precisa de Deus. Já o vazio, sim, o vazio grita. O vazio clama por misericórdia. O vazio se coloca diante de Deus sem defesas, sem máscaras, sem argumentos. E é por isso que o céu o considera pronto para receber. O próprio apóstolo Paulo entendeu essa lógica quando declarou: quando estou fraco, então sou forte. Essa afirmação, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, é um dos maiores paradoxos espirituais da Bíblia. A força para Deus não está na ausência de fraqueza, mas na presença da dependência. Quando Paulo clamou para que o espinho fosse removido, Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o céu está dizendo é que, para operar, ele não precisa da nossa força, mas do nosso espaço. Deus quer fluir, mas só flui onde há brechas. Ele quer se derramar, mas só se derrama onde há sede. Ele quer encher, mas só enche o que está vazio. Muitos não vivem o extraordinário de Deus porque insistem em manter seus jarros cheios de si mesmos, cheios de orgulho, de controle, de racionalidade, de planos humanos, de autossuficiência. Não há espaço para o novo quando o velho ainda ocupa tudo. Por isso, o esvaziamento é parte do processo espiritual. Às vezes, Deus permite frustrações, quebras, demoras, silêncios,
Tudo isso como ferramenta de esvaziamento. Não é castigo, é purificação, é preparação. Ele está tirando o que impede para liberar o que transforma. Ele está esvaziando para poder encher. Porque o céu não mistura o sagrado com o ego. Não há unção sobre a soberba. Não há milagre em quem ainda confia no próprio braço. Jesus deixou isso claro em suas palavras, seus gestos e suas escolhas. Ele exaltava os quebrantados, acolhia os pobres de espírito, perdoava os humildes e resistia aos altivos. Em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, ele conta a parábola do fariseu e do publicano. O primeiro orava de si para si mesmo, cheio de justiça própria. O segundo, o publicano, nem levantava os olhos, mas dizia: "Tem misericórdia de mim, pecador." E Jesus afirma que foi o publicano quem saiu justificado. Por quê? Porque estava vazio de si, estava pronto. O reino é dos que reconhecem que não tem nada, porque só assim podem receber tudo. Essa lógica do esvaziamento se aplica em todas as áreas da vida espiritual. No ministério, nas finanças, na cura emocional, na restauração familiar. Em qualquer lugar onde Deus vai operar, Ele começa limpando, removendo, esvaziando. E isso muitas vezes dói. Dói abrir mão, dói soltar o controle, dói reconhecer que não sabemos o que fazer. Mas é exatamente aí que a presença de Deus se manifesta com maior glória. Quando não há mais direção humana, Ele guia. Quando não há mais força, Ele sustenta. Quando tudo está silencioso, Ele fala. E quando tudo se esvazia, Ele enche com a sua plenitude. Se hoje o jarro está vazio, não se desespere. Talvez você esteja exatamente onde Deus queria, esvaziado, rendido, sem mais ideias, sem mais atalhos, sem mais muletas emocionais. Porque é nesse exato ponto que o milagre começa. O reino opera no contrário, e o contrário do cheio é o pronto. Se existe um elemento que silenciosamente sabota o fluir de Deus na vida de muitos, esse elemento se chama orgulho. Diferente do pecado escandaloso que se manifesta em ações visíveis, o orgulho é discreto, sofisticado e muitas vezes disfarçado de competência, independência ou até espiritualidade. Mas diante do trono de Deus, ele se levanta como uma barreira intransponível. A Bíblia é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Não é que o soberbo apenas dificulta sua caminhada. Ele atrai resistência divina. O orgulho fecha os céus porque exalta o homem. E onde o homem se exalta, Deus se retira. O problema do orgulho é que ele não se reconhece. Ele age em silêncio, escondido por trás de frases como "eu dou conta", "eu me garanto", "eu não preciso de ninguém". E mesmo dentro da igreja, o orgulho pode se vestir de religiosidade, de pregação eloquente, de cargos e títulos, de posturas impecáveis que escondem um coração que não se curva mais. O orgulho paralisa a oração sincera, rouba a capacidade de pedir ajuda, bloqueia o quebrantamento, e enquanto ele estiver presente, o jarro nunca estará totalmente vazio, e, portanto, nunca estará totalmente disponível para o milagre. A provisão de Deus exige espaço, e o orgulho ocupa tudo. Ocupa a mente, o coração, os planos, os relacionamentos. Deus não opera milagres em corações orgulhosos, porque o orgulhoso sempre atribui a si mesmo a glória da conquista. Ele transforma bênção em troféu pessoal, milagre em mérito próprio. E o reino não compartilha a glória. Toda provisão divina vem acompanhada de um lembrete espiritual. Minha é a glória, diz o Senhor. Por isso, o esvaziamento é tão necessário. Deus não quer te humilhar, Ele quer te moldar. Ele não quer te envergonhar, Ele quer te alinhar. Mas para isso, o orgulho precisa morrer. A queda de muitos homens e mulheres na Bíblia não aconteceu por fraqueza, mas por orgulho.
Saul perdeu o trono porque decidiu agir como rei e sacerdote ao mesmo tempo, ignorando a direção de Deus. Uzias foi ferido com lepra porque entrou no templo para queimar incenso onde não devia. Nabucodonosor teve o reino tomado e foi comer com os animais porque olhou para sua glória e disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei?" Em todos esses casos, o orgulho foi o último limite antes da intervenção divina. Deus age, mas também resiste. E onde há resistência do céu, não há provisão que permaneça, mas há esperança. O coração que reconhece o próprio orgulho e se arrepende diante de Deus é restaurado. O humilde não é perfeito, mas é moldável. O humilde não sabe tudo, mas está disposto a aprender. O humilde não tem todas as respostas, mas sabe onde buscar. E é isso que atrai a provisão divina. Um coração ensinável, rendido, que reconhece sua limitação e clama por direção. Deus não quer grandes homens. Ele quer homens que reconheçam quão pequenos são diante da grandeza dele. E é nesses que ele derrama sua graça, sua provisão, seu milagre. Se hoje o céu parece fechado, se a oração parece não avançar, se a provisão parece travada, talvez o obstáculo não seja o inimigo, nem as circunstâncias. Talvez o obstáculo esteja dentro do coração, travando o fluxo com uma força silenciosa chamada orgulho. Mas se houver arrependimento, se houver entrega, se houver quebrantamento, o jarro será esvaziado, e quando for, Deus voltará a encher. O milagre no reino de Deus não acontece ao acaso. Ele não é produto de sorte, de méritos acumulados ou de manipulações emocionais. O milagre é um movimento celestial que exige um ambiente espiritual específico, o esvaziamento de si. Deus não opera sua plenitude em vasos que ainda estão cheios de si mesmos. Ele busca corações disponíveis, mentes rendidas, vontades colocadas no altar. O milagre não vem para provar que somos fortes. Ele vem para glorificar aquele que é forte em nós. E enquanto houver em nós qualquer resquício de controle, orgulho ou segurança própria, Deus, em sua santidade, esperará. Porque a glória dele jamais será misturada com a glória humana. O esvaziamento é doloroso. Ele confronta tudo o que construímos com base em nós mesmos. Ele mexe com as zonas de conforto, desestabiliza certezas, abala estruturas que nos deram identidade por anos. Mas é exatamente esse processo que prepara o coração para ser um recipiente do divino. Foi assim com Abraão, que teve que deixar sua terra, sua parentela, seu nome, para então ver a promessa. Foi assim com Moisés, que precisou passar 40 anos no anonimato de Midian antes de voltar ao Egito cheio do poder de Deus. Foi assim com José, que precisou ser despido da túnica, da vaidade, da liberdade e até da justiça humana antes de vestir a roupa de governador. Deus não unge versões infladas, ele unge os que foram quebrados. Esse esvaziamento, no entanto, não é um fim em si. É um portal. Quando o eu diminui, Deus aparece. Quando a autodependência é colocada no chão, a dependência do céu se levanta. Jesus mesmo disse, em Mateus capítulo 5, versículo 3, "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus." Pobres de espírito são aqueles que reconhecem que nada possuem, nada controlam, nada são, sem Ele. E é a partir dessa consciência que o céu começa a agir. Não é um jogo de mérito, é uma dança de rendição. Quando o coração diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer, o céu responde, agora você está pronto para ver o que eu posso fazer. Não há enchimento sem esvaziamento. Muitos querem a unção, mas não querem a renúncia, querem a provisão, mas não querem entregar o controle. Querem o azeite, mas não querem admitir que o jarro está seco. E enquanto isso não acontece, vivem uma fé superficial, limitada, enclausurada nas forças humanas.
Mas o dia em que o esvaziamento acontece, quando a alma se dobra, a boca confessa, o orgulho se cala e o joelho toca o chão com sinceridade, algo muda no mundo espiritual. A torneira do céu é aberta. O impossível começa a tomar forma, porque agora o recipiente está pronto. Não se trata de se tornar inútil, mas de se tornar disponível. Deus não procura os mais fortes, os mais brilhantes, os mais reconhecidos. Ele procura os mais vazios, os que não têm planos melhores que os dele. Os que aceitam ser moldados, dirigidos, enviados. Os que não precisam de palco, de reconhecimento, de aplausos, porque já morreram para o ego. E é nesses que ele opera milagres que confundem os sábios. Milagres que transformam famílias, curam histórias, abrem portas que ninguém pode fechar. Tudo começa com o esvaziamento e tudo muda quando o vaso se rende. Se o que você sente hoje é um quebrantamento profundo, um cansaço inexplicável, uma entrega inevitável, não resista. Você está sendo preparado, o vaso está sendo esvaziado, e isso significa que a unção já está a caminho. Deus não desperdiça nenhuma dor. Quando Ele permite uma quebra, não é porque perdeu o controle, é porque quer revelar algo que estava oculto. Muitas vezes, vivemos apoiados em estruturas que parecem firmes, mas que não foram construídas sobre a rocha. Dependemos de empregos, relacionamentos, talentos, títulos ou até ministérios. E quando algo disso falha, somos lançados num abismo existencial. Mas é nesse ponto de ruptura, nesse colapso das fortalezas humanas, que Deus nos revela a fonte verdadeira. Ele nos mostra que tudo aquilo era sombra e que a verdadeira provisão, a verdadeira segurança, a verdadeira fonte, sempre foi Ele. No livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o Senhor faz uma acusação ao povo. O meu povo cometeu 2 males. Me abandonaram a mim, fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. É exatamente isso que fazemos quando colocamos nossa confiança em algo fora de Deus. Cavamos cisternas, relacionamentos tóxicos, carreiras desenfreadas, conquistas vazias, esperando que isso sacie a alma. Mas a água vaza, a paz some, a alegria escorre pelas rachaduras. Até que o jarro quebra. E quando quebra, dói, mas também liberta, porque finalmente percebemos que o que sustentava nossa caminhada não era eterno. Só então, com o coração quebrado, os olhos se voltam à fonte. A quebra é dolorosa porque arranca ilusões com mãos firmes. Ela nos expõe, nos desarma, nos obriga a ver o que não queríamos enxergar. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, seu orgulho foi quebrado. Quando Davi foi confrontado por Natã, sua autoimagem de rei justo foi rachada. Quando Jó perdeu tudo, a religião confortável e teórica que ele professava foi desfeita. E então ele declarou no capítulo 42, versículo 5, Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A quebra não destruiu esses homens, ela os purificou. Porque Deus permite a dor que cura, mesmo que antes ela fira. A lógica do céu não é nos manter inteiros na aparência, mas verdadeiros no espírito. Às vezes, Deus precisa quebrar o vaso para que o perfume escondido se espalhe, como o vaso de alabastro quebrado nos pés de Jesus. Enquanto estava fechado, nada acontecia. Mas no momento da quebra, o ambiente foi tomado por um aroma que mudou tudo. Assim também acontece conosco. Quando o ego é quebrado, o orgulho estilhaçado, a força humana esgotada, o aroma da graça começa a emergir. O que parecia destruição era, na verdade, revelação. Deus estava nos mostrando que a verdadeira fonte é invisível aos olhos naturais, mas inesgotável para os que creem. Se hoje você sente que tudo está se quebrando ao seu redor, saiba que isso pode ser amor disfarçado de perda. A misericórdia de Deus nos quebra, sim, mas para nos construir sobre fundamentos eternos. Ele não quer apenas te tirar da dor.
Ele quer te conduzir ao lugar onde você jamais dependerá de novo daquilo que falha. Ele quer te plantar em águas vivas. E para isso, ele permite a quebra. Porque onde tudo desaba, ele começa a levantar algo novo, inabalável, cheio de propósito e impossível de ser construído por mãos humanas. O milagre da provisão não vem do que você perdeu. Ele vem da fonte que você reencontrou. Poucas coisas doem tanto na jornada da fé quanto enfrentar a escassez em silêncio. Não apenas a ausência de recursos, mas a ausência de respostas. A sensação de orar e não ouvir nada. Clamar, jejuar, suplicar, e o céu permanecer em aparente mudez. Esse silêncio é confuso, fere a alma, faz o coração perguntar: será que Deus me deixou? Mas a verdade, ainda que invisível, continua sendo absoluta. Deus nunca abandona os seus. O silêncio dele nunca é desprezo, é preparação, é lapidação, é maturação do invisível que será manifestado no tempo certo. O silêncio de Deus é uma linguagem espiritual que só quem persevera aprende a interpretar. A Bíblia está repleta de momentos em que Deus se cala antes de agir. Antes de Lázaro ser ressuscitado, Jesus demorou 4 dias. Ele não correu ao chamado de Marta e Maria. Ele não interveio na hora. E quando finalmente chegou, parecia tarde demais. Mas foi nesse atraso divino que o milagre ganhou sua maior potência. Jesus não queria apenas curar, ele queria ressuscitar. O silêncio foi parte do script. Assim também acontece conosco. Quando Deus silencia, não é porque esqueceu. É porque está elevando o nível do testemunho. Está preparando algo maior do que esperávamos. Está permitindo que o cenário fique impossível para que a glória dele seja inquestionável. A escassez amplifica esse silêncio. Quando falta pão, falta resposta, falta direção, o desespero tenta gritar mais alto que a fé. Mas é justamente aí que o caráter é forjado. O silêncio de Deus exige confiança além da lógica. Requer uma fé que não se alimenta de sinais, mas de promessas. Uma fé que não precisa de confirmação para continuar andando. Uma fé que continua cavando cisternas mesmo sem ver nuvem no céu. Uma fé como a de Abraão, que caminhou 3 dias com lenha nas costas, sem saber como Deus proveria o cordeiro, mas crendo que ele proveria. O silêncio de Deus ensina que confiar não é sentir, é decidir. Quando o céu se cala, a alma aprende a ouvir o que realmente importa. É no silêncio que a palavra se torna viva. É na escassez que a voz interna do Espírito se fortalece. É na ausência de barulho que o coração aprende a se alinhar com o tempo de Deus. E esse tempo, embora misterioso, é sempre perfeito, nunca atrasado, nunca em vão. Ele espera o momento certo, não apenas para te dar o que você precisa, mas para garantir que o seu interior esteja pronto para sustentar o que vai receber. Deus não antecipa milagres para corações despreparados. Por isso, ele silencia, por amor. Se você está vivendo um tempo onde tudo parece cessar, portas, palavras, movimentos, saiba que o silêncio dele é sinal de que algo está sendo gerado. E o que está sendo gerado precisa de silêncio para crescer. É no escuro do ventre que a vida é formada. É no silêncio do solo que a semente brota. É na escassez da terra que a chuva se torna desejo. E quando o tempo chega, o céu rompe o silêncio com provisão, resposta e milagre. Confie. Deus está presente, mesmo quando não fala, mesmo quando não mostra, porque o amor dele não se mede pelo que você sente, mas pela fidelidade eterna que ele jamais quebra. Uma das passagens mais impactantes do ministério de Jesus é a multiplicação dos pães e peixes, registrada nos evangelhos, especialmente no livro de João, capítulo 6. Milhares de pessoas haviam seguido Jesus até o deserto, sedentas por ouvir sua palavra, mas logo a necessidade física se impôs. Fome. Era uma fome literal, mas também simbólica.
E foi somente quando essa fome foi reconhecida, quando foi verbalizada e admitida, que o milagre começou a se desenhar. O que parecia um problema logístico insolúvel tornou-se o cenário ideal para uma demonstração extraordinária da provisão do céu. Porque Deus não se move onde há negação, Ele se move onde há necessidade reconhecida. Jesus não agiu antecipadamente. Ele esperou a fome se manifestar, esperou a limitação humana surgir. Quando os discípulos vieram dizer, despede a multidão para que busquem o que comer, Jesus responde, dai-lhes vós mesmos de comer. E é aí que começa o desconforto. Porque os discípulos olharam para a escassez, olharam para seus recursos, fizeram cálculos e perceberam que era impossível. Tinham apenas 5 pães e 2 peixes, e mesmo isso vindo de um menino, ou seja, um recurso frágil, pequeno, simbólico. Mas esse pouco, nas mãos certas, tornou-se mais do que suficiente. O que importa para o céu não é o tamanho da provisão inicial, mas a disposição de entregar o que se tem. A lição espiritual aqui é profunda. O milagre só acontece onde há fome declarada e dependência verdadeira. Enquanto houver estratégias humanas, planos paralelos ou soluções alternativas, o céu espera. Mas quando o coração diz, Senhor, não temos como, mas confiamos em Ti, o céu se move. A provisão não veio enquanto havia tentativas humanas de resolver. Ela veio quando o povo ficou mesmo com fome para ouvir Jesus, quando não buscaram atalhos, mas permaneceram na palavra. Isso é fé. Fé não é ausência de fome. Fé é permanecer mesmo faminto, crendo que Ele proverá. E foi justamente isso que ativou a multiplicação. Outro detalhe poderoso. O milagre só foi suficiente porque houve ordem, obediência e partilha. Jesus mandou que todos se assentassem em grupos. Houve organização no meio do desespero. Houve entrega do pouco que se tinha. Houve gratidão antes do milagre se manifestar. E houve partilha do que foi multiplicado. Esse é o ciclo da provisão divina. Reconhecer a fome, entregar o que se tem, agradecer pelo que ainda é pouco, obedecer à instrução do céu e repartir o que Deus derramar. Milagre nunca é apenas para um, sempre transborda, sempre alimenta mais gente do que parece possível e sempre deixa sobras, porque a abundância de Deus não é medida, ela é excedente. Se hoje há fome na tua alma, fome de direção, fome de consolo, fome de paz, fome de provisão, não esconda, não negue, não tente resolver sozinho, reconheça a fome diante do céu, declare a dependência, entregue o pouco que sobrou, mesmo que sejam apenas 5 pães emocionais e 2 peixes de esperança. Deus não precisa de muito, Ele só precisa de verdade. E quando encontra corações famintos, Ele não apenas supre, Ele multiplica. Porque a fome declarada é a porta pela qual o milagre entra. O primeiro milagre de Jesus registrado nas Escrituras não foi um exorcismo, uma cura espetacular ou uma ressurreição. Foi algo muito mais simbólico e silencioso. Transformar água em vinho em uma festa de casamento. Isso aconteceu no Evangelho de João, capítulo 2, em Caná da Galileia. E o que deu início ao milagre não foi o clamor do noivo, nem a oração da multidão. Foi uma frase simples, mas profundamente reveladora, dita por Maria, a mãe de Jesus. Eles não têm mais vinho. Essa admissão da falta, esse reconhecimento humilde de que algo essencial havia acabado, foi o estopim espiritual para que o céu começasse a se mover. O milagre sempre começa com a consciência da insuficiência. Maria não negou a situação, não tentou mascarar a crise, não entrou em desespero. Ela levou a necessidade diretamente a Jesus, sem explicações, sem justificativas, sem exigências. Apenas apresentou a ausência. Acabou. Essa frase, para muitos, poderia soar como vergonha.
um constrangimento social, uma falha de planejamento. Mas para o reino, reconhecer o fim do recurso humano é o início do mover divino. Deus não opera onde há disfarce. Ele age onde há transparência. E Maria nos ensina que a fé verdadeira não é aquela que exige soluções, mas aquela que confia o problema ao Mestre, mesmo sem saber como ele vai agir. Jesus, naquele momento, responde de forma intrigante: ainda não é chegada a minha hora. E mesmo assim, Maria se volta aos serventes e diz: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui está a chave. Mesmo quando a resposta de Deus parece negativa, a fé insiste em obedecer. A fé não depende de sinal imediato. Ela continua servindo. Maria confiava tanto em Jesus que, mesmo sem ver o milagre ainda, já se antecipava à obediência. E foi essa confiança que ativou a transformação. Jesus pediu que enchessem talhas de pedra com água, recipientes grandes, frios, aparentemente impróprios para vinho, e com aquele gesto transformou o ordinário no extraordinário. O que estava vazio foi preenchido, o que era água virou vinho, e não qualquer vinho, mas o melhor vinho segundo o mestre Sala. Essa é a lógica do céu. O fim humano é o início do sabor divino. O melhor não vem no começo, quando temos controle. O melhor vem no fim, quando tudo parece perdido. Deus guarda seu melhor para depois da escassez, depois do fim, depois da confissão. Acabou. Porque quando acabamos, Ele começa. Quando entregamos, Ele transforma. Quando admitimos que não temos mais, Ele mostra que sempre teve tudo. Talvez hoje você esteja vivendo seu momento Caná. As celebrações externas continuam, mas por dentro o vinho acabou. O ânimo, a fé, a esperança, a força. O coração se cala, mas a alma grita: está faltando algo. Não esconda isso. Leve a falta a Jesus. Diga com sinceridade: Senhor, acabou. Essa frase, longe de ser sinal de fracasso, é o início de um mover que vai te surpreender. Porque o céu não precisa de fartura, precisa de verdade, não precisa de ostentação, precisa de entrega. E quando você reconhece a falta e obedece à voz de Jesus, até as talhas mais frias e sem sabor se tornam vinho novo, melhor do que o anterior, mais forte, mais puro, mais transformador. O apóstolo Paulo, um dos maiores nomes do cristianismo, aquele que escreveu grande parte do Novo Testamento, também foi um homem profundamente marcado pela fraqueza. Ele era um gigante espiritual, mas carregava um mistério doloroso em seu corpo, um espinho na carne que jamais foi removido. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 9, ele revela que orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho. 3 vezes clamou, 3 vezes suplicou. Mas a resposta do céu não foi um milagre de cura, nem uma promessa de alívio. A resposta foi uma revelação divina que ecoa até hoje. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa declaração muda tudo. Ela destrói a ideia de que o poder de Deus só se manifesta na ausência de dor. Pelo contrário, é na fraqueza que ele se revela com mais clareza. O espinho de Paulo não o impediu de ser usado. Ele foi o canal pelo qual Deus demonstrou sua força sobrenatural. O que Paulo descobriu ali é que a provisão divina não se limita a remover a dor. Às vezes, ela consiste em sustentar o coração mesmo com a dor presente. E essa sustentação, essa graça que basta, é suficiente para carregar o peso da missão, o cansaço da alma, a limitação do corpo e as pressões da jornada. A fraqueza que muitos desprezam é, para Deus, uma plataforma. Não porque Deus se alegra com a dor, mas porque Ele encontra espaço nos corações quebrados. Paulo entendeu isso tão profundamente que chegou a declarar: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso é antinatural, é contra a lógica humana, mas é exatamente o que o reino ensina.
Quanto mais fraco você é em si, mais forte você se torna nele. Porque a força que vem de Deus não depende da sua capacidade, mas da sua rendição. Muitos de nós oramos pedindo alívio, cura, escape, e Deus pode dar tudo isso. Mas há situações em que Ele responde com algo ainda mais poderoso: graça para suportar, força para continuar, unção para avançar mesmo mancando. Milagre não é apenas ausência de dor, é presença constante de Deus em meio à dor. Paulo não parou de pregar, de plantar igrejas, de escrever cartas, de impactar o mundo, mesmo com o espinho. Ele aprendeu que a dor não define o limite, mas o cenário do poder. O espinho, em vez de ser obstáculo, tornou-se altar. Se hoje você carrega um espinho, seja emocional, físico, espiritual, e sente que ele limita sua caminhada, escute essa verdade. A graça ainda basta. Você pode não ter recebido o sim que pediu, mas está recebendo o sustento que precisa. E isso significa que Deus ainda está com você, que Ele não te abandonou, que a ausência de alívio não é ausência de amor, é presença de propósito. E quando você entender que a fraqueza não te desqualifica, mas te posiciona diante da força de Deus, então o espinho deixará de ser uma dor insuportável e se tornará um lembrete diário de que você não anda sozinho. Existe uma verdade profunda e libertadora que atravessa toda a narrativa bíblica. Deus não se impressiona com perfeição aparente, Ele se move através da fragilidade assumida. Em um mundo que valoriza a imagem impecável, a performance incansável e os resultados visíveis, o reino de Deus se revela de forma contrária. Ele procura vasos rachados, vasos que, aos olhos do mundo, parecem impróprios, frágeis, quebrados, mas que, por essa mesma condição, se tornam canais de glória. Porque o que Deus procura não é um recipiente bonito, é um recipiente disponível. A rachadura, quando exposta com humildade, se transforma no lugar por onde a luz entra e por onde a luz sai. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo declara: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Essa afirmação é uma das bases da teologia do vaso rachado. Paulo está dizendo que Deus intencionalmente coloca seu tesouro, a glória, a presença, a unção, dentro de recipientes frágeis. E por quê? Porque assim, ninguém confunde a origem do poder. A rachadura do vaso evidencia que o conteúdo não vem do recipiente, mas da fonte. A glória que se manifesta não é mérito humano, é graça derramada. É favor que escolheu um lugar improvável para habitar. Essa verdade derruba o mito da qualificação humana. Deus não escolhe os mais fortes, Ele escolhe os mais sinceros. Não escolhe os que se acham prontos, mas os que reconhecem que precisam ser moldados. É por isso que Ele usou um Moisés gago para confrontar Faraó. É por isso que usou um Davi pequeno para derrubar um gigante. É por isso que fez de um pescador impulsivo, como Pedro, o líder da igreja primitiva. E é por isso que escolheu um perseguidor de cristãos, como Paulo, para se tornar o apóstolo da graça. Todos tinham rachaduras. Nenhum era perfeito, e exatamente por isso foram usados. A rachadura não invalida. O que invalida é esconder a rachadura. Quando tentamos parecer invulneráveis, inacessíveis, impecáveis, impedimos que Deus nos use como canais, porque o vaso perfeito na aparência normalmente está vazio por dentro. Já o vaso rachado, rendido e cheio de Deus pode até vazar, mas vaza azeite, vaza unção, vaza misericórdia, vaza graça. E o mundo precisa de vasos assim. Pessoas que não escondem sua história, mas a usam como plataforma para testemunhar o poder restaurador do céu. Pessoas que não negam suas dores, mas permitem que Deus transforme cada cicatriz em sinal de ressurreição.
Se você se vê como um vaso imperfeito, rachado por dentro, marcado por quedas, falhas, pecados ou limitações, saiba que você é exatamente o tipo de vaso que Deus escolhe para usar. O importante não é se o vaso já quebrou. O importante é se ele está nas mãos do oleiro, porque nas mãos certas até as rachaduras ganham sentido. E quando o vaso se rende, Deus enche. E quando Deus enche, o que sai dele não é vergonha, mas glória. Não é dor, mas cura. Não é fracasso, mas testemunho. O vaso pode até ter rachaduras, mas é exatamente por essas rachaduras que o mundo verá o que Deus é capaz de fazer com quem se entrega de verdade. Confiar em Deus quando tudo está indo bem é fácil. Quando há salário, saúde, segurança, o coração se acalma naturalmente. Mas e quando tudo está vazio? Quando o jarro está seco, o telefone em silêncio, a porta fechada, o céu nublado? Quando o corpo está fraco, a alma cansada e o futuro coberto por incertezas? É nesse cenário que a verdadeira fé se revela. Não como emoção, mas como decisão. A fé, quando tudo está cheio, é gratidão. Mas a fé, quando tudo está vazio, é sacrifício, é resistência, é entrega absoluta ao invisível. É acreditar sem ver, é continuar sem garantias. É caminhar com os olhos da alma, quando os olhos da carne só enxergam o abismo. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que viveram momentos de vazio total e, mesmo assim, decidiram confiar. Um exemplo marcante é o de Abraão, que mesmo com o ventre de Sara amortecido pela idade, creu contra a esperança, como está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Esperando contra a esperança, creu. Isso significa que mesmo quando não havia mais lógica, mais chance, mais argumento, ele continuou crendo. E é exatamente isso que o céu espera de nós quando o jarro da vida parece não ter mais uma gota sequer. Não é otimismo, é fé. E fé é o último ingrediente antes do milagre. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está a definição clássica. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé não precisa de prova, mas de confiança. E confiança é forjada no fogo do silêncio, da escassez, da dor. É fácil louvar quando tudo floresce, mas há um tipo de louvor que o céu considera precioso: o louvor do vazio. A adoração que brota quando não há o que celebrar. A gratidão que surge quando não há colheita visível. O ainda assim de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando tudo está vazio, a fé se torna o combustível da alma. Ela não responde ao que os olhos veem, mas ao que o Espírito crê. E é essa fé que move o céu. Foi ela que parou Jesus no caminho quando a mulher com fluxo de sangue o tocou. Foi ela que fez o centurião ser elogiado por ter mais fé do que todo Israel. Foi ela que destrancou sepulturas, abriu mares, derrubou muros. E será ela, hoje, que manterá seus pés firmes enquanto o jarro da vida estiver vazio. Porque Deus não ignora a fé silenciosa, a fé que não faz alarde, a fé que chora no secreto, mas não desiste no público. Talvez tudo dentro de você esteja gritando por desistência. Talvez o medo esteja dizendo que acabou, que não tem mais saída. Mas se ainda houver fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, então há um céu inteiro preparado para responder, porque a fé é o último ingrediente antes da intervenção divina. E Deus nunca despreza um coração que, mesmo vazio de tudo, ainda crê nele. Por isso, mesmo sem ver, confie. Mesmo sem sentir, obedeça. Mesmo sem entender, continue. Porque quando tudo estiver vazio e a única coisa que restar for fé, é sinal de que o milagre está prestes a chegar. Existe um tipo de obediência que não faz barulho, não atrai holofotes, não gera aplausos, mas que move o céu de forma silenciosa e irresistível.
a obediência simples. Aquela que se manifesta no cotidiano, nos pequenos gestos, nas respostas que parecem banais. Muitas vezes esperamos que o milagre venha após grandes atitudes, jejum de 40 dias, atos públicos de fé, palavras eloquentes. Mas Deus, em sua sabedoria eterna, frequentemente escolhe esconder o extraordinário dentro do comum. O milagre se esconde no gesto que parece pequeno, mas carrega fé verdadeira. E a chave para acessar esse milagre é obedecer, não porque faz sentido, mas porque foi Ele quem mandou. Quando Jesus transformou a água em vinho em Caná, o primeiro passo não foi mágico nem místico, foi prático, enchei de água as talhas. E os serventes obedeceram. Eles não entenderam, não sabiam o que ele ia fazer, mas obedeceram. E porque obedeceram, viram o milagre acontecer. Quando Naamã foi curado da lepra, não foi por um toque espetacular, mas por 7 mergulhos em um rio barrento, como descrito no livro de 2 Reis, capítulo 5. Naamã quase perdeu o milagre porque esperava algo mais grandioso. Mas a obediência simples ao comando do profeta foi o que destravou a cura. O céu está sempre atento a quem responde com fé, mesmo nos comandos mais estranhos. A lógica divina é clara. A provisão segue a instrução. Deus não derrama onde não há obediência. Ele não ativa o milagre onde há resistência. A fé que agrada ao Senhor não é só aquela que acredita, é a que obedece. E muitas vezes o que ele pede parece simples demais. Perdoa, volta, pede desculpas, fecha a porta, lança a rede de novo. E porque o pedido é simples, o coração orgulhoso ignora. Mas quem conhece o caráter de Deus sabe. Ele testa a disposição no pequeno para liberar o grande. É no passo de fé mais discreto que o caminho se abre para o sobrenatural. A obediência simples também revela a maturidade espiritual. Muitos querem os céus abertos, mas não querem lavar os pés de ninguém. Querem os dons, mas não aceitam lavar talhas. Querem os holofotes do milagre, mas desprezam a instrução que parece repetitiva, cansativa ou sem glamour. Mas o céu não responde à performance, ele responde à submissão. Quando Pedro, após uma noite inteira sem peixe, ouviu Jesus dizer, lança a rede de novo, ele poderia ter argumentado. Mas mesmo cansado respondeu, sob tua palavra lançarei. E foi justamente ali que as redes se encheram a ponto de quase romperem. Se hoje você espera uma resposta de Deus, uma provisão, um sinal, talvez ele já tenha te dado uma instrução. E talvez essa instrução esteja esperando apenas sua obediência simples. Não se trata de entender tudo, nem de sentir arrepio espiritual. Trata-se de confiar o suficiente para obedecer. Porque quem obedece no pouco, vê o muito. Quem responde no simples, vive o impossível. E quem se move sem entender, prepara o caminho para o milagre que será impossível de explicar. Há momentos na vida em que tudo ao redor sussurra e às vezes até grita. Acabou. O tempo passou, a porta se fechou. A esperança se esgotou, os sonhos morreram, o diagnóstico foi dado, a pessoa foi embora, o dinheiro sumiu, o cenário virou cinzas. Nessas horas, até a alma começa a acreditar no eco do fim. Mas é exatamente aí que o Deus eterno se levanta e sussurra de volta com sua voz soberana. Ainda não acabou. Porque ele é o único que pode declarar o fim. E enquanto ele não disser que terminou, ainda há vida, há propósito, há possibilidade de milagre. O que os homens encerram com pontos finais, Deus muitas vezes transforma em vírgulas divinas. A Bíblia está cheia de histórias que pareciam encerradas aos olhos humanos, mas que se tornaram plataformas para os maiores moveres do céu. O Vale de Ossos Secos, em Ezequiel capítulo 37, era um cemitério aberto, um cenário de morte completa. Mas Deus perguntou ao profeta, poderão reviver estes ossos? E diante da visão impossível, a resposta sábia foi, Senhor, tu o sabes. E Deus soprou,
e os ossos se uniram, e veio carne, e veio vida, porque com Deus nem os ossos estão além do seu poder. Ele é o Deus da última palavra, da reviravolta, do sopro que restaura o que já foi esquecido. Quando Jesus chegou ao túmulo de Lázaro, após 4 dias de morte, a lógica dizia: acabou. Marta, irmã do morto, tentou alertar: Senhor, já cheira mal. Mas o odor da decomposição não impediu a palavra da vida. Jesus não apenas chamou Lázaro pelo nome, ele gritou com autoridade: vem para fora, porque o que para o homem é tarde demais, para Deus é exatamente o momento certo. O milagre da ressurreição não aconteceu no dia da enfermidade, nem no dia do sepultamento. Ele veio no tempo exato do céu. E isso nos ensina que com Deus, o que parece encerrado ainda pode se tornar cenário de glória. Quantos hoje vivem como se o fim tivesse vencido? Quantos enterraram seus ministérios, casamentos, sonhos, chamados, porque alguém disse que não tinha mais jeito? Mas Deus está dizendo hoje: ainda não acabou. Se você ainda respira, ainda pode crer. Se ainda há fé, ainda há fogo. Se ainda há uma palavra dele sobre sua vida, então ainda há caminho. A página pode ter se manchado, mas o autor continua escrevendo. E ele escreve com tinta de graça, sobre papel de misericórdia, com mãos que não tremem. O céu não precisa de circunstâncias perfeitas, precisa apenas de corações dispostos a crer de novo. Talvez o jarro esteja vazio há tanto tempo que você já se acostumou com a ausência, já parou de esperar, já parou de clamar, já parou de sonhar. Mas hoje, o Espírito de Deus está reacendendo em você uma verdade eterna. Ainda não acabou. E o azeite pode voltar a jorrar. A fé pode florescer. A porta pode se abrir. O milagre pode se manifestar. Porque com Deus, o fim é só um novo começo disfarçado. Ele transforma cinzas em beleza, lágrimas em testemunho, deserto em manancial. Ele é o Deus que escreve histórias com recomeços inesperados. E quando ele diz, ainda não acabou, nem o inferno inteiro pode contestar. Uma das maiores angústias da alma humana é lidar com o tempo de espera. Quando estamos precisando de uma resposta, um socorro, uma saída, tudo dentro de nós quer urgência. Queremos ver o milagre ontem, queremos sentir o mover hoje. Queremos que tudo mude agora, mas Deus, em sua sabedoria perfeita, não se move conforme a nossa pressa. Ele se move conforme o seu tempo. E a provisão que ele libera não chega adiantada nem atrasada. Ela chega no momento exato, no instante certo, no ponto da história em que tudo se alinha para que a glória dele seja vista com total clareza. No livro de Gênesis, capítulo 22, vemos essa precisão divina no relato de Abraão e Isaque. Deus pede o filho da promessa em sacrifício. Abraão obedece, amarra o menino, ergue o cutelo, e que somente no último segundo, quando o golpe seria desferido, o anjo do Senhor brada: não faças tal coisa. E naquele instante, um cordeiro já estava preso pelo chifre entre os arbustos. A provisão não apareceu antes, não veio durante o caminho, nem no topo do monte. Ela foi revelada no momento exato da obediência final. Porque Deus não trabalha com ansiedade, mas com perfeição. O céu não age por impulso, age por propósito. A espera não é castigo, é construção. Deus usa o tempo para preparar não apenas a bênção, mas também o coração que vai recebê-la. Às vezes, ele não libera a provisão ainda porque sabe que se entregasse agora, ela seria desperdiçada, mal interpretada ou até idolatrada. Ele quer que estejamos prontos. Quer que aprendamos a depender, a confiar, a nos alinhar com a sua vontade. Porque o que ele vai liberar não é apenas para nos satisfazer, é para cumprir um plano eterno. E esse plano tem prazos que a nossa mente não entende, mas que a fé abraça em silêncio. José sonhou cedo,
Mas o palácio veio tarde. Foram 13 anos de espera, dor, injustiça, prisão. Mas quando o tempo certo chegou, tudo mudou em um dia. Moisés nasceu com um propósito, mas só começou sua missão aos 80 anos. Davi foi ungido rei, mas esperou anos até o trono. Jesus passou 30 anos em silêncio, para apenas 3 de ministério. Em todos esses casos, o céu não estava atrasado. Estava amadurecendo o tempo, o cenário, os corações. Quando tudo esteve pronto, a provisão foi liberada com força, clareza e glória. Se você hoje sente que a promessa está demorando, que o milagre está travado, que a resposta está longe, não confunda silêncio com esquecimento. Deus não está distraído, Ele está preparando. Ele está organizando detalhes que você ainda não vê. Está segurando a bênção para que ela não te destrua, mas te levante. Está fortalecendo suas raízes para que quando o vento da abundância vier, você não se perca no orgulho. O tempo da espera dói, mas forja uma fé inquebrável. E quando o relógio do céu soar, nada nem ninguém poderá impedir o que Deus determinou para a sua vida. A provisão não se atrasa. Ela vem com carimbo celestial, com data marcada na eternidade, com selo de precisão divina. E quando vier, você entenderá, foi melhor ter esperado, porque Deus não trabalha para impressionar, Ele trabalha para transformar, e o que Ele tem para você não será pequeno, não será raso, não será comum, será completo, será perfeito, será no tempo dEle. Há um lugar onde ninguém deseja estar, mas que Deus, em sua soberania, às vezes escolhe como canteiro de obra, o fundo do poço. Esse é o espaço da dor mais profunda, da solidão mais cortante, da humilhação mais cruel. É o território onde os planos humanos falharam, onde a ajuda não veio, onde a esperança parece ter sido engolida pela escuridão. Mas o que muitos não sabem é que, justamente nesse lugar, Deus ergue os seus maiores projetos, porque o fundo do poço é o único lugar onde não há mais distração. Só resta olhar para cima. No livro de Jonas, capítulo 2, encontramos o profeta dentro do ventre do grande peixe, no que poderíamos chamar de seu poço particular. Isolado, engolido pela consequência da própria desobediência, cercado por águas profundas e impossibilitado de qualquer ação. Mas ali, no lugar onde nenhum braço humano poderia alcançá-lo, Jonas ora, ele clama, e do fundo do abismo a voz dele chega aos céus. Deus ouve, Deus responde e Deus ordena que o peixe o vomite de volta à terra. O milagre não aconteceu fora do poço. Ele começou dentro dele. O fundo foi o ponto de reinício, não de fim, porque para Deus, o fundo do poço é fundação, não cova. Há pessoas que só descobrem sua verdadeira identidade quando tudo desaba, quando o casamento acaba, quando o dinheiro falta, quando a porta se fecha, quando o ministério silencia. É no fundo que Deus remove as camadas da ilusão, do ego, das expectativas erradas e começa então a escavar não para enterrar, mas para fundamentar. Porque tudo o que Ele constrói precisa de base sólida. E a base sólida da fé não se forma no palco, mas na cova. Não nasce nos aplausos, mas no choro. E quando o choro se transforma em oração, quando a dor vira dependência, quando a fraqueza vira solo fértil, Deus começa a edificar algo eterno. José conheceu o fundo do poço literalmente. Foi jogado por seus irmãos em uma cisterna antes de ser vendido como escravo. Era a primeira de muitas quedas. Mas foi ali que Deus começou o processo que o levaria ao palácio. Não foi o palácio que moldou José, foi o poço, foi a prisão, foi o esquecimento, foram os dias em que ele sentia que ninguém lembrava dele, mas Deus estava construindo caráter, fé, sensibilidade, sabedoria. Deus estava usando o poço como escola. E quando o tempo certo chegou, o homem que saiu da prisão era capaz de governar um império, porque foi no fundo que ele aprendeu a ser forte.
Se você está nesse lugar escuro, sem saída, cansado de tentar escalar e cair de novo, pare. Não lute contra o poço. Ouça o que ele quer te dizer. Pergunte a Deus o que ele está querendo edificar aí. Talvez ele esteja te livrando de estruturas frágeis, de pessoas que te impediam de crescer, de um destino que não era o seu. Talvez ele esteja preparando as colunas do novo, do imensamente mais, mas antes da colheita vem a poda, antes da construção, a escavação. E o fundo do poço pode ser exatamente o espaço necessário para começar do jeito certo. Deus não desperdiça poços. Ele os transforma em plataformas. E quando você sair desse lugar, porque você vai sair, sairá mais forte, mais sábio, mais cheio dele. E olhará para trás com lágrimas nos olhos e dirá: foi no fundo que ele me encontrou. E foi ali que ele começou a me levantar. Ao longo da história, tanto nas Escrituras quanto nos dias atuais, Deus tem se revelado como o Deus da provisão no limite. Não no conforto, não na abundância humana, mas na borda do impossível. Ele não muda. Ele continua sustentando os que confiam, continua intervindo quando tudo parece perdido. E quando olhamos para a Bíblia, somos confrontados com uma verdade poderosa. Os maiores testemunhos de provisão não nasceram em tempos de fartura, nasceram em cenários de total escassez. Porque é aí que o céu se manifesta com glória. É aí que o nome dele é exaltado. A viúva de Sarepta, em 1 Reis, capítulo 17, é um exemplo claro. Restava apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era a última refeição antes da morte. Ela planejava preparar aquele pão para ela e seu filho e depois esperar a morte chegar. Mas no auge da sua escassez, apareceu o profeta Elias com uma palavra: faz primeiro para mim. Parece insensível, mas era Deus pedindo fé, e ao obedecer, aquela mulher viu o milagre se instaurar em sua cozinha. A farinha não faltou, o azeite não acabou, a provisão foi liberada. No limite da vida, no ponto mais crítico da escassez. Outro exemplo marcante é o povo de Israel no deserto. 40 anos sem terra, sem plantações, sem supermercado, um povo inteiro caminhando no nada. Mas durante todos esses anos, o maná caía diariamente. A água brotava da rocha, a roupa não se desgastava, os pés não inchavam. É difícil compreender isso racionalmente, mas espiritualmente é a assinatura de um Deus que sabe sustentar seus filhos mesmo quando não há nenhuma condição humana. O deserto era real. A fome era real. Mas a fidelidade de Deus também era, e ela se manifestava todos os dias. Não adiantada, não estocada, mas fresca, diária, suficiente. Nos dias de hoje, os testemunhos não cessaram. Quantas pessoas já viram uma provisão sobrenatural quando não havia mais saída? Gente que orou diante de uma conta sem dinheiro e no dia seguinte uma porta se abriu, uma transferência caiu, uma solução inesperada surgiu. Mães que não tinham o que dar aos filhos e ao dobrar os joelhos viram alguém bater a porta com uma cesta. Pastores que começaram ministérios sem recursos, mas com fé, e hoje veem multidões sendo alcançadas. Enfermos que receberam diagnósticos de morte e hoje testemunham cura. Maridos que foram embora e voltaram quebrantados. Tudo isso não é coincidência, é a provisão no limite. É o céu dizendo: ainda cuido de vocês. Esses testemunhos têm um ponto em comum. Acontecem quando o jarro está vazio, quando não há mais o que fazer, quando a força humana se exauriu, quando a lógica já desistiu. E isso nos mostra que Deus não precisa de cenário favorável. Ele precisa de corações que creem mesmo quando tudo grita que não vai dar. Porque a fé no limite tem um peso diferente. Ela sobe como incenso raro. Ela toca o coração do Pai. E ele responde. Às vezes, não como esperamos. Às vezes, não na hora que queremos.
mas sempre no tempo certo, do jeito certo, com a medida certa para nos surpreender e nos ensinar que nele podemos confiar. Se você hoje está no limite emocional, financeiro, espiritual, prepare-se. Você está em posição ideal para ver o impossível acontecer, porque Deus não abandonou você. Ele está trabalhando, Ele está ouvindo. E quando o momento chegar, a provisão virá não só para suprir sua necessidade, mas para marcar sua alma com um testemunho eterno. E você dirá: eu vi o Senhor naquele dia. Eu não tinha nada, mas Ele chegou. E desde então, nunca mais fui o mesmo. Quando Deus decide agir, Ele não se limita ao básico, ao suficiente, ao só o que precisa. A lógica do céu não é escassa. A linguagem da graça é abundância. E abundância não no sentido de ostentação, mas de transbordamento espiritual. Porque quando Deus opera, Ele não apenas supre, Ele marca. Não apenas responde, Ele transforma. Não apenas atende, Ele ensina, cura, renova, multiplica e vai além. A graça divina não é medida com conta-gotas, mas com rios. Ela não pinga, ela jorra. E é por isso que tantos milagres nas Escrituras terminam com sobra, porque Deus não quer apenas resolver o problema. Ele quer mostrar quem Ele é. No episódio da multiplicação dos pães e peixes, o milagre não terminou com a multidão alimentada na medida. João, capítulo 6, registra que todos comeram até se fartar. E ainda assim, sobraram 12 cestos, um para cada discípulo. Por quê? Porque Deus não age com margem mínima. Ele não responde no limite da falta, mas no excesso da graça. Ele queria que os discípulos aprendessem algo. Quando se confia e se entrega ao pouco que se tem, o retorno do céu não é ajustado, é transbordante. Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como afirma Efésios, capítulo 3, versículo 20. Esse transbordamento também aparece no Salmo 23, onde Davi, mesmo falando sobre vales escuros e inimigos presentes, termina declarando: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice de Davi não estava apenas cheio, ele estava derramando. Isso representa mais do que provisão, representa presença, porque a graça que transborda não diz respeito apenas ao que temos, mas a quem está conosco. A presença do Senhor é tão real, tão intensa, tão transformadora, que lhes enche a alma a ponto de não caber dentro de nós. E quando isso acontece, transborda nos olhos, na fala, nos gestos, vira testemunho vivo. Em nossa jornada, quantas vezes Deus não apenas nos sustentou, mas nos surpreendeu. Diante de contas, Ele trouxe provisão e ainda paz. Diante da perda, Ele deu consolo e depois restituição. Diante do fim, Ele nos deu recomeço, melhor, mais maduro, mais forte. A graça dele é estratégica. Ela não vem só para preencher o buraco, mas para edificar algo novo ali. Não vem só para apagar a lágrima, mas para inaugurar um sorriso. A graça que vem do céu vem com propósito, e ela sempre traz mais do que esperávamos. Essa é a assinatura do nosso Pai. Ele não mede como o mundo mede. Onde o mundo vê escassez, ele vê oportunidade. Onde o mundo desiste, ele começa. E quando ele age, é para transbordar. Não para ostentar, mas para testemunhar, para que todos saibam, foi Deus quem fez. E que aquilo que era falha, dor, perda ou vergonha, agora está preenchido por algo que não veio da terra, veio do céu. E que essa graça, esse transbordamento, esse milagre, não é exceção, é o estilo do Deus que nos ama. Se hoje você sente que Deus apenas está mantendo, prepare-se. Ele vai começar a transbordar. Não apenas suprir o jarro, mas fazer dele fonte para outros. Não apenas encher seu coração, mas te usar para curar corações feridos. Não apenas pagar as contas, mas te dar generosidade. Porque a graça nunca para em você, ela passa por você. E quando você reconhece isso, vive não apenas sustentado,
mas cheio, cheio da presença, cheio da paz, cheio do amor, cheio da certeza de que, quando Deus decide agir, Ele sempre faz mais, muito mais. Chegamos ao ponto decisivo desta jornada espiritual, o convite ao esvaziamento. Não como fim, mas como início. Não como renúncia por perda, mas como preparação para um enchimento divino. Porque o jarro só será cheio do azeite celestial quando estiver limpo. E esse é o chamado de Deus para você hoje. Esvazie-se. Esvazie-se das certezas que te afastam da fé. Esvazie-se das feridas que você tem protegido. Esvazie-se das vaidades que ocupam o lugar da presença. Esvazie-se da necessidade de entender tudo, controlar tudo, prever tudo. Deus não enche jarros orgulhosos. Ele enche corações disponíveis. Este roteiro não foi sobre escassez, mas sobre transformação. Não sobre fracasso, mas sobre reencontro. Porque muitos de nós passamos a vida tentando manter o jarro cheio de coisas que o céu nunca mandou buscar. Cheio de ego, de pressa, de controle, de comparação, de feridas não curadas. Mas hoje, o Espírito do Senhor está te chamando para algo maior. Esvazie-se, tire a tampa, coloque-se diante dele com sinceridade, sem aparência, sem máscara, sem desculpas. Apenas você, com o jarro vazio, dizendo: Senhor, eu não tenho mais nada, mas eu tenho fé. Se houver fé, mesmo que fraca, mesmo que trêmula, ele virá. E quando ele vier, vai encher. Vai encher de paz onde hoje há guerra. Vai encher de direção onde agora há confusão. Vai encher de descanso onde antes havia peso. Vai encher de propósito onde tudo parecia sem sentido. Porque ele é o Deus que se inclina para encher o quebrado, o pequeno, o que todos ignoram. Ele é o Deus que entra em casas esquecidas, visita corações em silêncio e transforma jarros rachados em vasos de honra. Tudo o que ele precisa é de um espaço, de um sim, de uma entrega. Esvazie-se também dos medos, da vergonha de pedir ajuda, do orgulho de carregar tudo sozinho, da ilusão de que ainda dá para aguentar. Deus não quer ver você quebrando em silêncio. Ele quer te reconstruir com glória. Mas para isso, você precisa admitir: acabou. E então o céu dirá: agora é comigo. Porque quando você se esvazia, ele se derrama. Quando você desce, ele levanta. Quando você para, ele começa. Quando você abre mão, ele toma o controle. Esse é o ritmo do reino. Essa é a dança da graça. Esse é o segredo dos que andam com Deus. Por isso, hoje, onde quer que você esteja, com lágrimas ou sem forças, faça isso. Esvazie-se e prepare-se, porque o céu está pronto para derramar azeite novo. Uma unção que cura, sustenta e transforma. E quando esse azeite começar a jorrar, você entenderá que tudo o que parecia fim era só o chão onde Deus começaria a construir algo eterno. Algo maior do que você imaginou, algo que transborda, porque o milagre não vem antes do jarro ser vazio, mas quando ele se esvazia, Deus entra, e quando Deus entra, tudo muda.